pessoal, eu me chamo Márcia D'Angeli e eu vim aqui hoje para gravar um tutorial porque eu tenho recebido muitas questões na minha caixinha de mensagem no Instagram falando sobre o arroz integral. Na verdade, assim, falando mal do arroz integral, né? Então as pessoas, assim, ficam falando que o arroz integral não tem gosto de nada. Mas a pergunta que eu faço é, o arroz branco tem? Não tem. Na verdade, os dois precisam ser bem temperados, precisam, né, despertar esse grão para que ele fique, né, macio, para que ele seja cozido da forma adequada. E aí você vai, é claro, dar o seu tempero, o seu gostinho especial no arroz. Outra coisa também, as pessoas falam que o arroz integral nunca fica soltinho, nunca fica macio, ou ele empapa demais, ou ele... dizem que o arroz é um arroz muito problemático, mas na verdade o grande erro é que a gente está tentando fazer o arroz integral, que tem um grão mais duro, né? Por ele não ser polido, ele ser mais puro, ele não foi um grão que foi beneficiado, né? Não foi refinado. Então, ele é mais resistente. Então, por isso, ele demora um pouco mais para cozinhar, realmente. Então, a gente não pode cozinhar e também não pode fazer algumas coisas que a gente faz normalmente com o arroz branco. É só isso. É só um método, um modo de fazer que não está adequado. Então as pessoas às vezes ficam muito desiludidas com o arroz integral. Então eu resolvi fazer esse tutorial para acabar com essa graça, porque o arroz integral é tudo de bom. Eu tenho arroz integral normal, que é esse aqui que tá até acabando, ó. É purinho, tá vendo? Só integral, puro. E tenho esse aqui que tem vários grãos variados junto com o arroz integral. Das duas formas, a técnica vai dar certo e vai valer, tá? Mas o que eu queria deixar bem claro alguns bons motivos para você estar incluindo esse tipo de arroz na sua dieta. Primeiro de tudo, ele tem muitas vitaminas, muitos sais minerais, porque o grão, ele retém muito mais essas vitaminas e sais minerais porque ele não foi beneficiado. Então o grão, ele tá com a capacidade nutricional dele mais elevada. Então nós temos vitaminas, né, como a niacina, tiamina, riboflavina, entre outras. Nós temos os sais minerais, manganês, fósforo, selênio, cobre e fibras, né? Muitas fibras. Então, só por isso, gente, vale muito a pena fazer a única coisa que a gente tem que fazer, que é aprender a fazer de forma adequada esse arroz integral, ok? Então vamos lá, criança! Então, um dos principais erros que as pessoas fazem ao fazer o arroz integral é querer fazer da mesma forma que fazem com o arroz branco. Com o arroz branco, a primeira coisa que a gente faz é pegar a cebola, né? Fazer aquela cebolinha picadinha, pegar alguns dentes de alho, não é? De acordo com o gosto da pessoa, juntar os dois na panela com um pouquinho de óleo e manteiga, né? Se for o caso, e refogar. Aí refoga lá, faz aquele fundinho de panela que seriam os temperos, bota os temperinhos que gosta e joga o arroz branco lá para fazer, não é? Pois acontece que no caso do arroz integral isso não pode ser feito, tá? Porque se você fizer isso, o arroz vai ficar mais empedernido, vai ficar mais duro, vai ficar, sabe, de um jeito ainda pior. Quer dizer, ele não vai ficar macio lá na frente, mesmo você colocando água quente. Então, o que a gente vai fazer? Primeira dica, você vai fazer aquilo que você faz com o feijão, que é colocar de molho, né? De 4 a 6 horas antes, você vai colocar o seu arroz integral, ó, de molho, tá? Vou até botar a mão aqui, não tem problema. Ó, arroz tá aqui desde ontem à noite que eu coloquei, tá? Pra poder estar fazendo pra vocês aqui. Isso vai fazer com que esse grão que eu falei que é mais resistente amoleça. Para quando você for fazer o arroz, ele já vai estar mais preparado, vai estar melhor para ser cozido, né? E aí, você deixou esse grão, né, lá de um dia para o outro, ou pela manhã, enfim. E aí, o segundo passo, né? O primeiro passo, colocar o arroz de molho. O segundo passo, que é importante, e a gente não pode abrir mão, seria colocar a água que for entrar em contato com o arroz sendo
fervida antes. Ela tem que estar bem quente. Então, assim, qual é a medida? A medida é, para uma xícara de 100 gramas de arroz integral, 2 xícaras de água. O arroz integral também precisa um pouco mais de água do que o arroz branco. E também é um tipo de arroz que você tem que ficar de olho, olhando. Então, gente, aqui a gente vai fazer o refogamento, tá? Eu coloquei aqui, ó, a cebola, tá? Vou até tirar a cebola toda que tá aqui. Eu coloquei no fogo baixo, tá? No fogo baixo. A gente vai fazer normalmente essa parte como a gente tá acostumado a fazer, tá? Temperinhos, porque o arroz integral tem um gostinho diferenciado. Coloquei aqui chimichurri, açafrão, tempero misto e páprica picante, tá? Vou botar assim, porque essa aqui é a quantidade que eu uso para essa quantidade de arroz. Então eu posso colocar tudo de uma vez só e colocar um pouquinho de sal. A gente coloca sal na hora que tá fazendo, né, essa base de tempero. E também quando for depois, na finalização, que já tiver passado pelo menos uns 20 minutos, eu ponho no cozimento do arroz em si, entendeu? Porque a água sempre dá uma dispersada no sal, né? Então eu gosto de deixar assim. Então assim, você vê que com essa basezinha aqui, já fica bem saboroso, tá? E aí você pode também botar outras coisas que você goste no seu arroz, né? Pode fazer brócolis, botar um brócolis depois. Pode botar cenourinha. Pode fazer ele com mix de legumes, enfim, tá? Então o que eu faço? Eu faço esse tempero e deixo ele reservado, tá? Aqui nós temos a outra panela, tá vendo? Que tá se preparando pra a gente colocar naquela quantidade de água que eu falei pra vocês, né? Que é 2 xícaras de água para 100 gramas de arroz integral e assim vai sucessivamente de acordo com a quantidade. E a gente vai juntar isso daqui com isso daqui, tá? Esses dois pra gente poder fazer uma água saborizada. Bota o temperinho tudo aqui na água. E agora põe o arrozinho. E mistura. E deixa ele cozinhar até o final. Eu aconselho a fechar, tá? E aguardar por mais 30 minutos. Mas assim, aguardar de olho nele, tá? Porque a gente tem que ficar vendo, né? Pra se de repente for necessário colocar um pouco mais de água. Vamos abaixar o máximo que puder o fogo. E daqui a 30 minutos, teremos o nosso arrozinho fofíssimo.